Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 26 de julho de 2023. Operadores do malware Casbaneiro agora usam a técnica de UAC Bypass de modo a obter privilégios administrativos em um dispositivo infectado, afirmaram os pesquisadores da Signia em um relatório publicado ontem. O Casbaneiro, também documentado como Metamorfo, é um trojan bancário muito ativo na América Latina, com um foco especial em vítimas aqui no Brasil. A ameaça foi documentada pela primeira vez em 2018 e cada novo estudo sobre ela mostra uma intensa modernização, adaptando suas técnicas para maximizar sua capacidade de infecção e para torná-la mais furtiva. O UAC, ou User Account Control, é um mecanismo de segurança do Windows projetado para dificultar a interferência de atacantes nos processos que estão rodando no sistema operacional, de modo que, se for detectado que um determinado programa está tentando interferir no funcionamento de um processo para rodar código com privilégios de administrador, o UAC exibe um alerta para que o usuário aprove tal atividade suspeita. Então, nesse caso, não é interessante para os operadores do Casbaneiro que o Windows chame a atenção do usuário para o seu código, de modo que a ameaça precisa suprimir a emissão desses alertas. Eles fazem isso usando uma técnica já manjada baseada no abuso do binário FODHelper.exe, criado pela Microsoft para gerenciar configurações por meio de uma quantidade de comandos limitada, porém poderosa, cuja execução é caracterizada como confiável por padrão pelo UAC, de modo que quem controla o FODHelper.exe pode executar comandos nocivos que permitem instalar malware sem alertar a vítima. E a Mnemonic publicou ontem os detalhes sobre a vulnerabilidade que está por trás de um relevante ataque sofrido pelo governo da Noruega no começo dessa semana, em que 12 ministérios do país foram afetados. Quem acompanha o Cyber Morning Call desde o começo sabe que eu só trato de incidentes específicos nesse podcast, caso o episódio traga algum aprendizado para evitar novos ataques em que os adversários usem a mesma técnica ou a mesma vulnerabilidade contra outras entidades ou pessoas, evitando assim o sensacionalismo barato e privilegiando o aprendizado e a segurança. Pois bem, o que aconteceu na Noruega foi a exploração de uma vulnerabilidade Zero Day no produto Ivanti Endpoint Manager Mobile, ou EPMM, que, como o nome diz, é um gerenciador de dispositivos móveis em que uma organização pode determinar políticas, inclusive políticas de segurança, a serem aplicadas em seus celulares corporativos. Então, se o EPMM tem o poder para forçar certas configurações de modo a proteger o aparelho, logo, para funcionar, ele precisa ter altos privilégios de acesso no dispositivo. Ou seja, quem controla o EPMM controla todos os celulares vinculados a ele. A vulnerabilidade explorada nesse caso é muito crítica e foi catalogada como CVE 2023-35078. Ela permite burlar a autenticação em todas as versões do EPMM, concedendo ao adversário o acesso a funcionalidades e recursos restritos do produto. Patches estão disponíveis desde a segunda-feira. É recomendável atualizar o sistema em caráter emergencial. Por fim, pesquisadores da Infoblox documentaram uma atualização na infraestrutura de um kit de ferramentas apelidado de Decoy Dog, o qual usa o protocolo DNS na comunicação com o servidor de comando e controle. O Decoy Dog é um toolkit baseado no malware de código aberto PUP e foi atualizado por seus operadores de modo a incluir novos módulos de comunicação com os servidores da ameaça. A ameaça também recebeu atualizações que permitem a execução arbitrária de código Java através da injeção de código em instâncias da máquina virtual Java. O documento afirma que 4 operadores distintos foram identificados usando o Decoy Dog e essa característica foi muito explorada pela imprensa, porque a forma que o Decoy Dog funciona e sua seleção de alvos sugere que a ameaça tem sido operada em atividades de Estados-nação, de modo que, se foram identificados 4 operadores distintos, isso permitiu aos pesquisadores considerar que o Decoy Dog poderia ser uma espécie de plataforma sendo negociada como serviço a países diferentes. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.
E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.